Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Essa vai ser nossa aula de continuação do processo aí, ó, de cicatrização, tá? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a cicatrização, as fases da cicatrização e as coberturas e os correlatos que a gente pode utilizar, tudo bem? E aí, assim, de início, eu queria trazer esse conceito para vocês. O processo de cicatrização é caracterizado aí por 3 fases, tá? Cada fase possui atividade celular muito específica que desencadeia e impulsiona o processo de reparação tecidual, tudo bem? E aí, essas 3 fases, processo inflamatório, processo de proliferação e processo de maturação, as nossas 3 fases. Aqui do lado, já coloquei para vocês. Ó, aqui o que a gente vai encontrar na fase de inflamatória, tá? Formação de coágulos e a quimiotestase, tá? Vejam aí embaixo, aqui, ó, chamando a atenção de vocês. Após a exposição da ferida, essa daqui é a média de dias que passa aí no processo inflamatório. Por isso que anteriormente, quando eu falei para vocês com a ferida aguda, ela iria cicatrizar aí em 14 dias. Então, a gente tem aqui, ó, um período um pouquinho maior, 16, tá? Esse processo de inflamação, eu diria que ele começa até antes. A gente vê que o dia 1 não está aqui. E aí, eu coloquei mais à frente para vocês. Cadê? Opa! Eu apanho muito. Aqui, ó. A fase de hemostasia, que seria no momento da abertura da lesão, tá? Nesse momento de abertura da lesão, aqui, volta. Nessa fase de hemostasia, o que que acontece? A gente tem a vasodilatação, tá? Vamos imaginar que a minha mão aqui seja um vaso. Logo no primeiro momento que eu sofri a ruptura, que eu sofri a lesão, o que é que acontece? Meu sistema imunológico reconhece que ali tem uma interrupção da pele, e aí os vasos, eles se dilatam para que tenha espaço, para que as células... Deixa eu procurar. Vamos, por exemplo, vamos utilizar essa aqui. Nessa dilatação, ó, para que minhas células, elas possam sair de dentro do vaso e ir direto na ferida. Scarlett, quem é que vai atuar aí nessa fase de hemostasia? Nesse primeiro momento, a gente vai ter aí macrófagos, linfócitos, fatores de coagulação, plaquetas, todos trabalhando para estancar o sangramento. Houve o sangramento, a formação do coágulo, estancou o sangramento, e aí a gente começa agora tratando, tá? Aí os fagócitos, os macrófagos começam a agir ali, ó, no leito da nossa ferida. É importante sabermos reconhecer as 3 fases da cicatrização para que possamos implementar cuidados corretos na ferida. E aí, aqui, ó, primeira fase, a inflamação. A gente viu que a fase de hemostasia, né? No primeiro dia, ali, no primeiro momento da lesão. Depois que houve a formação do coágulo, houve aquela formação daquela crosta, tá? Parou o sangramento, aí a gente dá início. Aqui. Formação de coágulos e a quimiostase. Vai começar o tratamento. Minha ferida, ela começa a cicatrizar. Meu corpo entende que eu preciso regenerar aquela parte tecidual que foi perdida. Na fase de proliferação, na fase 2, tá aqui, ó.
na fase de proliferação, na fase 2, o que a gente vai reconhecer? A epitelização dos tecidos, e aí a gente tem o leito da ferida tentando se reestruturar, tá? E isso acontece quando, Scarlett? E aí, ó, próximo dos 6 aos 10 dias. A angiogênese, que é a formação de novas células, de novos tecidos, novos vasos para aquela área que foi lesada, onde houve a ruptura, tá? A matriz, aí aqui tem embaixo, a matriz provisória, fica aquela casquinha, por exemplo. Quando a gente tem uma lesão por abrasão, vocês notam que tem uma produção mínima de exudação, que fica até brilhoso. Pronto. Aquele momento ali ainda tem um processo inflamatório, mas já está ocorrendo nossa fase de proliferação. Os tecidos já estão tentando se regenerar. Depois, o que acontece ali no finalzinho dessa fase de proliferação? Além de ter jogado bastante colágeno para aquela ferida, lembra que nossos vasos, eles sofreram dilatação, né? E aí está saindo nutrientes, está saindo anticorpos para ficarem ali no leito da ferida. Estando ali, começa pelo dia 10, tá? Depois que se inicia a fase de contração da ferida. Essa ferida agora vai fechar, essa borda vai fechar. É tanto que quando a gente tem uma pequena ruptura, uma casquinha, para soltar aquela casquinha, a gente começa a repuxar a pele. Aí arranca a casquinha. Aff, Maria, meu filho adora. Não pode, mamó, deixar. E ele, não, mãe, tirar a casquinha. É uma capa protetora. Ela vai cair, tá? Mas é um momento de contração da ferida. E a fase de... Desculpa. E a fase aí de maturação, a fase 3, nada mais é do que o processo de cicatrização. Seria o processo final aí da cicatrização. Quando a gente tem a formação e aí descobre quem tem queloide, tá? Fornece muito colágeno, muitas fibras na hora do processo de cicatrização e fica com aquela cicatriz um pouquinho mais alta. Opa. Vou apagar aqui porque senão não passa o slide. Algumas células que a gente vai encontrar atuando nesse momento inicial, tá? Da ruptura e do processo de cicatrização. Lá naquela primeira parte, na parte de hemostasia, no primeiro momento, a gente tem a dilatação dos vasos e a aproximação de todos os anticorpos, de todos os fatores de coagulação que vão nos auxiliar. Percebam aqui do lado, ó, eles ainda espalhados. No processo de cicatrização, na fase inflamatória, vejam que eles estão mais próximos do leito da ferida, tá? E eles permanecem na fase de proliferação, tá? Ele tá ali, ó, na reconstrução dos tecidos, na fase de contração, para fechar aquela ferida, e a ferida já fechada, agora a gente vai trabalhar só com a modelação. E aí, ó, muito colágeno atuando para fechar e deixar uma cicatriz bem bonita. E aí, lá atrás, na outra aula, quando a gente falou sobre os fatores que atrapalhavam a cicatrização, lembra? Os 4 fatores que eu comentei com vocês? Comorbidades, fatores nutricionais,
baixa perfusão e fatores sociais. E aí, gente, o processo nutricional, ele é de extrema importância dentro da cicatrização. Para formar tecidos, nós precisamos de proteínas. E a formação de tecidos, de novos tecidos, ela gera um gasto calórico. Tá? E ali, dentro do nosso processo inflamatório, nós precisamos de vitaminas que fortaleçam o nosso sistema imunológico. E aí eu tenho a nutrição como peça-chave para a minha cicatrização, para a cicatrização com sucesso. Na fase inflamatória, eu trago aí para vocês. A fase inflamatória requer nutrientes como aminoácidos, principalmente arginina, cisteína e metionina, que são vitamina E, vitamina C e selênio, tá? Para facilitar ali o processo de fagocitose, para que meus anticorpos estejam ali, ó, trabalhando, meus macrófagos estejam focados em destruir qualquer bactéria, qualquer resíduo que possa vir contaminar minha ferida. A gente tem aqui também, ó, destaque, ainda na fase inflamatória, a vitamina K. Nas maternidades nós temos a vitamina K trabalhando aí, bem atuante. A gente sabe que ela é um fator importante para coagulação, para evitar hemorragias. Na fase de proliferativa, né, de proliferação, na fase 2, o principal nutriente que a gente vai necessitar aí é a arginina, tá? Vitamina C. E a gente precisa de minerais como o ferro, o zinco, o manganês, o cobre, tianina e vitaminas. Scarlett, onde é que eu vou conseguir esses nutrientes? A gente precisa suplementar para o paciente, tá? E aí vem a importância da equipe multidisciplinar. Eu não posso estar prescrevendo dieta para os meus pacientes, mas eu tenho um profissional que eu sei que atua muito bem prescrevendo dietas e que pode me auxiliar. Se eu chegar no nutricionista, chego lá no nutricionista da minha unidade e digo, ó, eu tenho um paciente tal, 70 anos, características de um paciente anoréxico. E aí, o que é que a gente pode fazer? Porque ele tem uma lesão sacral enorme. E aí, o nutricionista vai te auxiliar. Você diz, olha, para minha cicatrização ter sucesso, eu preciso de uma dieta hiperproteica e hipercalórica. Mas é um paciente anoréxico, come pouco, então ele pode prescrever alguma suplementação, até iogurtes, tá? Nós temos na unidade, na casa, lanches e iogurtes proteicos maravilhosos que os pacientes adoram. E a nutrição, acho que Gabi ainda, a nutrição é bem acessível, ela é bem acessível. Então, a gente informando que precisa suplementar essa alimentação deste paciente, eu tenho certeza que a nutrição, ó, trabalha junto, porque a nutrição e a enfermagem são muito próximas. E na fase de maturação? Gente, a fase de maturação, preciso sim, ó, de vitamina C, zinco e magnésio, mas não está aqui, só que eu gostaria de chamar a atenção, o colágeno. Colágeno é maravilhoso em todas as fases, tá? Em todas as fases é importante a reposição de colágeno, claro, se for possível. Até porque, gente, lembra lá daqueles fatores sociais? A gente vai trabalhar com o que a gente tem, tentando priorizar a qualidade de vida ali do paciente. Se ele aceitar e a gente tiver disponível,
ótimo, a gente vai fornecer de tudo o melhor para ele. Tá? Vamos dar continuidade aqui. E aí, 8 critérios no tratamento da ferida. E logo depois eu tenho aquele algoritmo que eu mostrei para vocês na aula passada, que eu coloquei aqui para a gente trabalhar e relembrar. 8 critérios que eu considero importantes, tá? Avaliar a ferida e saber qual o objetivo. Scarlett, como assim qual o objetivo? Gente, tem ferida que o objetivo não é cicatrizar. Tem feridas que o nosso principal objetivo não é cicatrizar. Por exemplo, feridas oncológicas de pacientes terminais. O nosso objetivo ali é dar qualidade de vida àquele paciente. Porque eu sei que é uma ferida que não vai cicatrizar naquele momento. Se eu, por exemplo, eu tenho um dreno, coloquei um dreno, esse paciente tem muita secreção, paciente de laparotomia, muita secreção, preciso limpar a parte interior dele para poder fechar essa ferida. Então, a gente tem que observar qual seria o tratamento. A limpeza da ferida, eu considero a fase mais importante do processo ali de você da cicatrização no seu momento curativo. É tanto que lá atrás a gente conversou sobre o cuidado em relação a ver o curativo. Eu preciso ver meu curativo anterior para saber a exudação e fazer uma limpeza correta nessa ferida, tá? A ferida precisa estar limpa. Não posso ter a presença de biofilme. Biofilme vai atrapalhar meu processo de cicatrização. E não é isso que eu quero. Muito menos contaminar a ferida. Ou então, paciente com tanta dor que eu não consigo fazer uma asepsia, uma limpeza de qualidade. Remoção de tecidos necróticos. Dá atenção aí para a presença de esfacelo e de necrose e de fibrina nessa ferida. Tá? Se a gente tem necrose, não vai cicatrizar. Se a gente tem esfacelo, não vai cicatrizar. Se tem fibrina, não vai cicatrizar. Então, a gente precisa fazer a remoção desses tecidos. Identificar e tratar as infecções. O paciente começou a apresentar sinais de infecções, tanto na ferida quanto sistêmico, né? Dor, calor, rubor, edema, tá? Eritema ali. A gente tem que dar atenção aos sinais de infecção. Gerenciar o exudato. E aí eu tenho que ter atenção, porque a exudação nem sempre é um problema para mim, tá? Eu tenho que só gerenciar. Se eu tenho pouca, botar mais exudação naquela ferida, porque eu preciso de um meio úmido. Se eu tenho muito exudato, ou uma exudação moderada, eu preciso fazer a absorção, porque eu não quero que essa exudação chegue até as minhas bordas da ferida e macere ela para parar o processo de cicatrização. Lembrando que a ferida, como é que ela cicatriza? De baixo para cima, da borda para o centro, tá? Então, nenhum desses processos podem parar. Tenho que continuar com a borda ali bonita para que ela continue fechando, tá? Fazendo a contratura. E um tecido de granulação embaixo, no leito da ferida, para que ele continue subindo para fechar. Super importante para o processo de granulação, tá? É manter o meio úmido, fornecer isolamento térmico. Uma ferida no frio, ela não vai cicatrizar, e com excesso de calor, ela também não vai cicatrizar. É um dos nossos objetivos quando a gente faz um curativo oclusivo. Proteção da ferida. Por isso que a gente utiliza o curativo, porque ele vai proteger de barreiras mecânicas, da temperatura, de excesso de umidade, de pouca umidade, tá? Cadê?
Ah, pronto. Gente, eu mostrei para vocês na aula passada o que estava aqui no meu caderno. E aí, hoje, eu coloquei ele para cá, para a gente poder discutir um pouquinho. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu realmente quero que vocês deem atenção ao nosso slide aqui, ó, a esse algoritmo. Pronto. E aí, para ter um curativo de qualidade, para que a gente possa realizar esse curativo e ter sucesso, eu coloquei aí alguns fatores que eu considero bastante, assim, importante e que vai facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Aí, em primeiro lugar, ó, a gente tem que conseguir gerenciar a dor desse paciente. A dor, meu paciente não pode estar com dor, porque se ele tiver com dor, ele não vai deixar que eu trabalhe ali, que eu faça uma limpeza adequada, que eu consiga remover toda a cobertura anterior, fazer aquela asepsia, ou então até que eu toque criança vítima de queimadura, a gente tem muita dificuldade em realizar o curativo, porque é muito doloroso, tá? E aí, ó, primeiro, gerenciar a dor. Como é que a gente pode gerenciar a dor? Ontem a gente conversou um pouquinho sobre, e aí a gente falou aqui, ó, da analgesia. Vocês trabalham em ambiente hospitalar? Claro, tem alguns enfermeiros, trabalham em unidade básica de saúde também, ou então em home care. E aí a gente nem sempre tem prescrições já prontas. Mas se eu tenho aí dipirona de horário, ou então dipirona se necessário, a medicação mais comum, que geralmente os médicos deixam prescrito. Eu vou fazer um curativo, que eu sei que é um curativo doloroso, que o paciente reclama bastante, observa o horário que foi administrada aquela medicação, que foi feita a analgesia, se está no horário, então próximo do horário, ou então se dá para adiantar, ó, faz ali 30 minutos antes do teu curativo, tá? Vamos tentar minimizar a dor do paciente. A enfermagem está ali na assistência para isso. Nós não somos torturadores. Nós não somos torturadores. Eu não estou ali para provocar mais dor no meu paciente. Ó, coberturas atraumáticas. Tentar colocar coberturas que sejam de fácil remoção. Coberturas que eu possa retirá-las sem causar tanta dor, sem causar tanto prejuízo para o meu paciente. Outro fator que eu tenho aqui também, ó, a importância da limpeza. E aí, nessa limpeza, queria chamar a atenção de vocês nisso. Como é que está sendo realizada a limpeza das nossas feridas? Quando vamos ali para a assistência, tem ali uma discussão. Ah, se limpa com clorexidina, não se limpa com clorexidina. Se limpa com soro. Não dá para passar só soro na ferida. Ah, Scarlett, e o que é essa solução aí de PHMB? Então, vamos lá. A limpeza da ferida, tá? Já do nosso curativo, ela deve ser feita com soro fisiológico e solução de PHMB. Eu não tenho solução de PHMB no hospital, pelo menos das coberturas e do material que a CCIH me forneceu, nós ainda não trabalhamos com essa solução, tá? Mas, para que a gente possa solicitar, a gente também precisa estar capacitado e entender para que essa solução serve. Tudo bem? E eu trouxe para vocês. Trouxe sim. Por quê? Porque a gente precisa mudar a nossa realidade.
E a solução do PHMB, ela é fantástica. Se a gente não tiver nada, a gente pode utilizar apenas ela e ela vai cicatrizar a ferida, tá? Porque ela faz a remoção do biofilme. Scarlett, você falou aí em clorexidina. Quando é que a gente vai utilizar o clorexidina? Porque diz que dentro do leito da ferida não pode. Gente, no primeiro contato, tá? No primeiro contato que a gente tiver com o paciente, a gente pode fazer a limpeza com clorexidina para retirar todos os tipos de resíduos que possam estar dentro daquela ferida. Paciente de trauma de moto, por exemplo, ferida com abrasão, aí ele chega